hoje eu estava subindo para cá, eu acho que eu estava na Rua do Ouro. E essas árvores são ipês, desses cachos cor-de-rosa, eu sempre achei que era ipê. Eu fiquei olhando para o ipê e não é o primeiro que eu vejo, é a segunda ou terceira vez que eu penso nisso. Há uns 50 anos atrás, 1985, quantos anos tem isso? Uns 50. Eu lembro que eu estava num dos primeiros ateliês que eu tive, que eu sempre fiquei rodando de um ateliê para outro, que era na Contorno 3.999. E nós começamos lá, foi justamente em junho. E os ipês estavam tudo cor-de-rosa. Belo Horizonte é uma cidade cor-de-rosa nessa época, né? E naquela época eu fiz vários pequenos trabalhos com essas árvores cor-de-rosa. E hoje, na hora que eu estava vindo para cá, eu vi uma árvore dessa e lembrei disso. E pensei, será que eu sou capaz de fazer uma coisa com essa intensidade de cor? Porque, ao lado disso, alguns dias atrás, tinha um trabalho meu ali no ateliê, desbotado. Eu não sei por que ele estava desbotado, não sei se eu tirei o excesso de tinta, mas e era uma árvore. Aí, então eu fiquei olhando, será que eu deixo assim? Será que eu mexo? E eu vim com tinta preta e um pincel bem fino e comecei a interferir, depois vocês vão ver esse trabalho, interferir nesse desbotado, o desbotado ficou. E ficou um trabalho que eu achei interessante, mas eu só acho interessante mesmo depois que alguém me dá o aval. Fala, olha, tá interessante. Tem que falar, ó, que legal, tal. Senão eu não... A primeira coisa que eu fiz em 1970 e muitos foi trabalhar com bico de pena. Ficava horas assim. Outro dia eu encontrei algumas bico de pena daquela época. Ficava dias enchendo papéis com bico de pena e aquarelava. Então eu tenho, muito depois disso é que eu vim mexer com outra coisa. Então, anteontem, coisa que eu vim com a tinta preta, claro que tem uma conexão com esse bico de pena de muito tempo atrás, tá? Então é tudo um todo, um vai e volta, que eu sou essa só, né? Porque antes eu tinha uma característica de usar muita cor, e minha cor mudou, tá? Minha cor mudou, acho que não mais que de repente, não sei, não deve ter sido alguma coisa que ativou isso. Na época do Amilcar, ele falava que 2 cores que a gente não pode usar é branco e preto. Então, para me emancipar, eu tive que desafiar essas ordens. É aquela coisa de começar, abandonar, começa uma coisa, quando abandona, volta, já não é aquela coisa, aí abandona de novo, já não é aquela coisa, esse ir e voltar que é uma constante. Quando eu comecei a trabalhar, a minha pintura era muito, vamos dizer assim, impressionista. Era um impressionismo tardio, cor. Então, essa época do Amilcar foi o ano de 1980, né? Que eu já cansei de falar que a Escola Guignard fez o núcleo experimental da Escola Guignard e um monte de gente trabalhou com a Amilcar lá, entre elas eu. Eu já tinha começado com a arte há alguns anos, mas dessa forma de, assim, falar, não, o que eu quero é isso, foi nessa época. Eu já queria, mas ficava assim, tateando para lá, para cá. É muito difícil, né, gente? Profissão que nós arrumamos. Que doideira! Outro dia eu estava numa festa, que eu sou formada em jornalismo. Então, estava numa festa, numa reunião do aniversário de um deles, e uma colega, que a gente reúne umas 2 vezes por ano, 3, falou assim, você ainda pinta? Eu falei, um pouco. Ela falou assim, é uma terapia, né? Eu não costumo reagir assim, mas eu tive uma reação tão... Eu fiquei assim, tremi a boca, que eu dei agora para tremer a boca de vez em quando. Tremi a boca, tipo, falei assim, pelo amor de Deus, a coisa que a gente dá a vida, o sangue, sonha com isso, terapia, pelo amor... Todo trabalho não deixa de ser uma terapia também, né? Vai passar a vida sem fazer nada.
Tinha um trabalho que ficava aqui, não é esse. Um trabalho que ficava aqui, que é justamente um trabalho feito no parque, que eu falo sobre ele no meu livro. Eu estudei meu livro, né? Que fala sobre essa coisa do parque, que foi feito numa só sessão, sem rasura. Assim, o que eu gosto dele até hoje é verdade. Então, teve muito esse negócio do parque. E principalmente porque era muito incentivado a espontaneidade, tá? Que depois foi chamado de espontaneísmo, no sentido pejoratório. Mas essa coisa da espontaneidade, fazer, de aprender aquilo naquele momento, isso é muito importante. Não que todos os trabalhos são feitos assim, mas se permitir muitos trabalhos serem feitos assim, não precisa ser todos, não. Cada trabalho, ele tem uma demanda, né? Igual eu estava falando desses trabalhos que eu interferi neles. Depois eu até quero mostrar para vocês. Por exemplo, de vez em quando, não muito raramente, eu sinto a coisa esgotada. Você tem isso? Vocês têm isso? Esgotada. Aí você começa a querer uma deixa. Começa a querer um... Aí, de repente, você encontra coisinha de nada que abre aquilo. Então, você dá aquele passo para ver se abre outros. Não sei se isso responde a sua pergunta. Que tem umas épocas que você está mais... faz, acontece, vem, com toda a coragem. Tem outra que você está precisando, o trem parece que está fechando, você está numa... Um que morreu, que estava com Alzheimer, bravo, quem é um que eu amo? Um americano expressionista abstrato. Diz que ele só se reconectava quando ele começava a pintar. Que aí punha uma tela na frente dele e fazia enormes trabalhos. William de Kooning. Uhum. Ele aí se reconectava. Então, é igual a mania que eu tenho de decorar poesia, às vezes eu consigo decorar ainda. Maravilhoso. Eu adoro decorar poesia, sabe? O que eu fazia mais quando era menina é decorar poesia e escrever poesia. Esse poeminha bobo, mas eu gostava. Isso tudo é um todo, né? Isso tudo é um todo.